Hello, my name is Matthew Thorpe, and I'm a violinist from the United States. Estou na frente da Juilliard School, aqui em Nova York, onde a compositora norte-americana Ellen Taft Village foi a primeira mulher a receber um doutorado em composição, aqui em 1975. Também a primeira mulher a ganhar o prêmio Pulitzer de música, Ellen Taft Village é considerada uma das compositoras vivas mais tocadas e realmente populares nos Estados Unidos. Suas obras já foram tocadas por todas as mais importantes orquestras dos Estados Unidos e Europa. E suas conquistas e contribuições musicais garantem o lugar dela como uma das compositoras norte-americanas mais consagradas, tanto entre homens quanto mulheres, dos últimos 50 anos. Suas primeiras obras eram marcadas pela exploração atonal, mas até os anos 80, seu estilo migrou para o pós-modernismo e neo-romanticismo. Em 2004, Taft Village escreveu o Quarteto para Oboé e Cordas, uma encomenda para o Festival de Música de Câmara de Saratoga. A peça é ao mesmo tempo tecnicamente exigente e musicalmente recompensador. O quarteto tem 2 movimentos e explora a mais variada interação dos instrumentos em todos seus timbres e gama de sons. Espero que vocês gostem dessa performance do Chromos Ensemble.
안녕하세요. 제 이름은 도진주이고 크로모스 앙상블의 첼리스트입니다. Arirang é uma bela música que faz parte do folclore coreano, sendo muitas vezes considerado o hino do país. A composição carrega uma história de 600 anos e milhares de variações em 60 versões diferentes. Sua melodia é composta por uma mensagem que carrega a tristeza e separação de não apenas um passado distante, mas de uma Coreia que sofreu pela busca da independência sob o regime do Império Japonês. A sua importância se manteve com as décadas de relações hostis com sua nação irmã. Arirang é uma palavra ancestral nativa coreana, sem significado moderno direto. Ela, porém, é um nome de uma passagem de montanha na Coreia. Essa música era contada por moças que tinham de enviar seus maridos para algum lugar. O autor da música é desconhecido. Arirang Solitário é uma versão moderna da música, bastante similar à melodia tradicional, mas que carrega diferenças sutis em nuances e nas letras. Fazendo parte do patrimônio cultural imaterial da humanidade, o Arirang é uma música cantada tanto na Coreia do Sul quanto na do Norte. A mesma é um símbolo de união e irmandade em um país que atualmente se encontra dividido desde a Guerra da Coreia.
Salut tout le monde, je m'appelle Joël Giesegger et je suis un oboísta suisse-brésilien. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a obra que nós vamos apresentar. Ela é uma elegia escrita por Ernst Pfiffner sobre um coral de Bach intitulada In dir habe ich gehofft, Herr. Não é a única peça de Bach que ele escreveu alguma coisa, que ele pegou e transcreveu para grupos e para outras formações, para corais, fazendo então com que colocasse a sua marca sobre esses corais. Eu conheci o filho do Pfiffner, que também é oboísta. Então isso nos ligou um pouquinho, nós acabamos achando esse quarteto para oboé e cordas. Eu espero que vocês gostem. Para a gente foi muito legal poder tocar essa peça, muito joia.
Olá, meu nome é Ederson Fernandes, eu sou violista do Cromos Ensemble. Bom, eu sou de Fortaleza, que fica na região nordeste do Brasil, mas hoje eu trabalho e moro aqui em São Paulo. Bom, a música faz parte da minha vida desde os meus 11 anos de idade, que foi quando eu comecei a estudar viola e foi por um acaso. Comecei quando a minha vizinha, ela ia se inscrever no curso de violino, num projeto social que tinha próximo à nossa casa, e ela me chamou para ir junto com ela. E eu fui, chegando lá, eu falei assim, acho que eu vou fazer alguma coisa, acho que eu vou fazer violino também. Daí fui lá, fui me inscrever no violino, só que quando chegou a minha vez, tinham acabado as vagas. E eles falou assim, olha, mas tem a viola, que é quase a mesma coisa que o violino. Eu falei, pode ser a viola, eu só queria fazer alguma coisa, né? E esse foi o meu início na música. A música brasileira ela é muito diversa, assim como o nosso país. Ela vem de uma rica e vasta mistura de culturas indígenas, europeias, africanas, incorporando ritmos, melodias, instrumentos e elementos folclóricos dos mais variados. Começando pelas danças indígenas, passando pela música barroca até contemporânea, tendo como referência a Chiquinha Gonzaga, Carlos Gomes, Heitor Villa-Lobos, o samba brasileiro, que é riquíssimo, os ritmos nordestinos, a bossa nova, o rock e a MPB de hoje, a música brasileira realmente abraça a diversidade do seu povo. A música da compositora Clarice Assad abrange não só a diversidade da cultura brasileira, mas também representa a universalidade da nossa música. Ela leva a riqueza das nossas raízes brasileiras em colaboração com os mais importantes músicos e orquestras das Américas. Nesse ano de 2021, Clarice teve projetos indicados ao Grammy em 3 categorias. Hoje ela mora em Chicago, nos Estados Unidos, e é sem dúvida uma das compositoras mais importantes da nossa geração. Clarice compôs Síncronos em 2015 para oboé e quarteto de cordas. A obra tem 2 movimentos. O primeiro movimento retrata um deslumbrante amanhecer. Já o segundo movimento, Newsfeed, é um mosaico de linguagens e influências musicais que se misturam de uma maneira que é familiar e surpreendente, apresentando imagens desconexas e contrastantes que nos lembram o feed das nossas redes sociais. Clarice inclui elementos de vários estilos, da música medieval ao jazz e com ritmos e texturas 100% brasileiros. Essa fusão da música clássica com elementos brasileiros e atuais é a representação perfeita da minha vida e cultura musical.
Música